Vítor, os clubes estão às vezes demasiado reféns destes grupos. Eu acho que... E não se marcam. Há a questão das claques. Vítor, se não quero interromper, mas há o debate, depois podemos falar sobre a relação dos clubes com as claques, que realmente é um filão. Mas pronto. Sim. Não, acho que os clubes cada vez estão mais reféns das claques. Isto é lamentável, é profundamente lamentável. Eu acho que, apesar de tudo, o Sporting ultimamente tem tido, nomeadamente através da nova direção do Sporting de Frederico Varandas, tem tido coragem, porque realmente o afastamento é evidente e, portanto, com efeitos, portanto, notam-se esses efeitos na relação entre aquilo que é, sobretudo, a claque da Juveléu com o futebol e com a equipa. Para ser sincero, há uma relação que me parece demasiado cinzenta e muito pouco transparente na relação, por exemplo, do Benfica com as suas claques, que, portanto, levou a que tivessem surgido ultimamente mais, portanto, até penalizações que, pelos vistos, vão passando um bocadinho no intervalo desta coisa esquisita que é a justiça desportiva, para não falar da justiça tout court, mas a verdade é que também no Futebol Clube do Porto, no Vitória de Guimarães, há exemplos gravíssimos que, tal como a Joana estava a dizer, leva muita gente a pensar que isto é futebol, isto é um bocadinho, isto é futebol, nós já estamos todos habituados. Mas estamos habituados a quê? A que haja, portanto, um grupo de pessoas organizadas que vão, por exemplo, para cima de uma ponte e atiram um calhau portanto, na direção de um automóvel ou de um autocarro, pode matar uma quantidade de gente, enfim, quer dizer, estamos habituados a quê? E depois, que tipo de investigação é que foi feita para se saber quem foram as pessoas? Quantas pessoas neste momento estão interditas de estar em estádios de futebol? Quantas? Que tipo de estatuto tem, por exemplo, um homem como o líder da claque do Futebol Clube do Porto, ou o líder da claque do Sporting, ou eventualmente a líder da claque do Benfica? Que tipo de estatuto e realmente, quase diria, de impunidade é que esta gente tem? E que, de alguma forma, isto é realmente aceito. Depois, há aqui um aspecto nestas imagens que me ferem também, que é o facto... eu ver a equipa do Futebol Clube do Porto, incluindo o seu treinador, com uma atitude reverencial perante insultos e enxovalhos. E não me parece que, do ponto de vista profissional, eles tenham, digamos, enfim, que devam achar que devem estar sujeitos àquele tipo de enxovalho. Eu acho que é absolutamente lamentável a forma como depois... E com outra agravante, do meu ponto de vista. E com uma agravante muito vincada. Hoje, mal ou bem, sem qualificar o tipo de comprometimento de hoje do Futebol Clube do Porto com o documento que apresentou, a verdade é que ele é completamente contraditório com este tipo de atitudes da claque. Enquanto o Futebol Clube do Porto lamenta profundamente que a verdade desportiva tivesse sido alterada por culpa do árbitro, é claro aqui que os Super Dragões acharam que os únicos culpados foram realmente aqueles jogadores e aquele treinador. Portanto, quer dizer, há aqui uma contradição total, quer dizer, diminui, inclusivamente, a capacidade de reivindicação do seu próprio clube. Houve um caso há muitos anos... Sabe porquê? Desculpa, a violência é sempre estúpida. A violência, seja ela de que forma for, a coação, a violência, é sempre estúpida. E isto é um exemplo. Há uns anos, não sei se te lembras deste episódio, Vítor. O Sporting foi jogar a Faro e houve uma cena semelhante no fim do jogo com a claque e os jogadores. E a claque insultou os jogadores. E houve um jogador do Sporting que deu um murro na mesa, que isso não podia ser, bateu o pé, que foi o Delfim. E depois foi tratado e destratado de tudo pela claque. E quem é que saiu em defesa do Delfim? José Roquete. Pois. Exatamente. Mas ele nunca mais teve vida fácil no Sporting. Mas o José Roquete saiu e defendeu o jogador. E nós temos o exemplo de que depois do célebre jogo com o Marítimo, em que há aquele tipo de alteração, exatamente, no aeroporto da Madeira, no aeroporto do Funchal,
é a partir, digamos, do momento em que há jogadores do Sporting que se insurgem, que reagem em relação aos líderes da claque da Juveléu, que depois, digamos, isto vai criando uma bola de neve que termina, lamentavelmente, naquelas cenas de Alcochete. Por isso mesmo é que tem que haver um ponto, um limite, não é? Tem que se desenhar limites a partir dos quais linhas vermelhas não se passam. Por falar em linhas vermelhas, vamos agora virar para o Benfica. António, o que é que acha? Não, mas em relação às claques e também é muito clara. aos problemas que o Benfica tem tido. Eu sou absolutamente contra claques. Pois, sejam elas legalizadas, dissimuladas, falsificadas. Primeiro porque, evidentemente, que reconhece que um grupo organizado tem alguns aspectos positivos. Apoiar o clube de uma maneira mais sistemática, até eventualmente melhor organizada, contagiando os adeptos e simpatizantes que estão a ver o jogo também, são aspectos positivos. Mas os aspectos negativos, assim o demonstra a realidade e os factos, têm sido bem superiores aos aspectos positivos. Desde violência ou multiplicação de lógicas de ódio, de total intransigência, de deselegância, para não chamar outras coisas, não é? Até poderes estranhos que como aliás bem referiram, não é? Que de várias ordem, de várias espécies, que se movimentam dentro dos clubes. A promiscuidade que existe. E que de algum modo sequestram parte da vontade livre de órgãos democraticamente eleitos, não apenas pelas claques, mas pelos adeptos, pelos sócios, aliás. É uma dependência muito pouco saudável. Muito pouco saudável. E além disso, tanto quanto é público, eu não sei, e é relativamente generalizado, em tons mais expressivos ou menos expressivos, as próprias claques são, como é que agora se diz, nas empresas, não é? São ninhos, são ninhos de maus vícios, de traficâncias de diversa ordem. É mais um covil no Coninho. É mais um covil no Coninho. É mais um covil, pois o ninho é capaz de ser... O ninho é um bocado fofinho. É muito benévolo. É já de quem é avô, está a perceber? É mais um vespeiro, é um vespeiro. É um vespeiro, sei dizer. E de aspectos relacionados com até lógicas políticas extremistas, radicalizadas, fundamentalistas, que não têm, que é uma tonteria no meio, e uma tonteria até um perigo no meio. Mas já que falávamos do futebol inglês, basta ver o que é que o futebol inglês fez às claques. Acabou, ponto final, parágrafo, não há. E não veio bem melhorou ou não melhorou? Claques? Diziam porque depois não dá para fichar as pessoas, os elementos, as maçãs. Não há nada, acabou, mata-se pela raiz. Os ingleses são a prova de que é possível. Pois é possível. Basta crer. E os problemas que eles tinham, Zé Manuel Algato, caramba, não é? Não é de sumenos, não é? Quer dizer, não era uma coisa ligeira, era mesmo grave, da pesada. Era muito grave e conseguiam eliminar. Eu também sou mais adepta da ideia de mal pela raiz, mas pronto, sou eu. Não é uma posição muito popular. Nada. Bom, antes de passarmos ao jogo jogado, eu posso dar aqui uma informação. O Rui Vitória estará muito perto de ser campeão na Arábia Saudita. Regressar ao Benfica. Não. Ser campeão na Arábia Saudita. Porque hoje jogou o Al Hilal, que era a equipa do Jesus, jogou em casa contra o Al Tayoun, que é a equipa que é treinada pelo Pedro Emanuel. Já tinha dado 5-0, não foi? Perderam 2-0. Sim, perderam 2-0. Este jogo, com a curiosidade de ter sido arbitrado pelo Artur Soares Dias. Portanto, há aqui uma Portuguese connection aqui no meio. E por sua vez, o Rui Vitória, na última jornada, tinha praticamente perdido o campeonato. 3-2 em casa no portanto, último minuto. Aqui um volta face. É por isso que, quanto ao Benfica, o Jorge calma. lamenta profundamente que tenha acontecido, porque deixa de receber o prémio de campeão nacional. Se verificar. 5-0 em casa para a taça. Perdido para a taça. Mas agora 2-0 para o campeonato, um jogo que precisam pelo menos de empatar contra a equipa do Pedro Emanuel, mas pronto, isso lá para as Arábias está muito bem. O Jesus fica sem prémio. Quem deve ter tido aqui um bom prémio para arbitrar este jogo foi o Artur Soares Dias. Isso são uns ganchos
como se dizia antigamente, que os nossos árbitros vão fazendo nestas latitudes em se que calhar mais nesse jogo do que durante a época, ou ganham mesmo a época inteira aqui e ficam todos a ganhar. Informações que me chegaram, para 2 jogos 50 mil euros limpo, com tudo pago. Pois, compensa. Limpinho, não é? Pois, limpinho. Limpinho. Aí vale a pena. Com colinha ou sem colinha? Não precisa. Não precisa, porque os clubes lá, os clubes da Arábia Saudita. Não, mas só brincar. Os clubes da Arábia Saudita. Não fico reativo. Mas é curioso, porque os clubes da Arábia Saudita não têm onde cair mortos. Pois. Todos os clubes são do Estado. O Estado financia todos eles. Não tem de quem mortos, vá. Portanto, têm dinheiro, mas não é deles. Pois, mas tem. O Estado dá-lhes o dinheiro para eles promoverem a atividade. Se fosse de novo, não importava de ir para roupeiro. Ou mesmo para árbitro. Por falar em árbitros. A vitória do Benfica foi limpinha. Falar em árbitros? Sim. Em primeiro lugar, mais importante que os árbitros foi o jogo, ou são os jogos, não é? Também falarei sobre o árbitro. Eu acho que o Benfica fez uma primeira parte preocupantemente negativa e, portanto, 1-0 na primeira parte está certo. Na segunda parte foram 4-0. Porque o Benfica, também não percebo, quer dizer, a Joana possa explicar como é que em 15 minutos os mesmíssimos jogadores da mesma equipa passam de péssimos para ótimos e de ótimos para péssimos, mas enfim, são questões de... Também, embora a parte física também tenha alguma dimensão, no caso do Sporting de Braga. Portanto, o Benfica fez uma parte muito boa, até podia ter ganho por mais. O Benfica no conjunto dos 2 jogos está a 10-3 ao Braga, na Luz e em Braga. Igual só em 84. É um ano em que eu lá estou, o Benfica ganhou ao Braga 8-0. 8-0. Na Luz. Eu vi esse jogo na Luz, exatamente. No ano em que ganhou 8-0 também ao Guimarães, curiosamente. Pois, eu lembro. Foi no tempo do Eriksen. Foi. Claro. Foi a segunda época. Pois foi. A propósito de golos, estive a fazer umas contas até para o meu artigo, sabe? Acho uma coisa interessantíssima, porque para mim, pelo menos, interessantíssima para mim, obviamente, não só como benfiquista, mas que eu próprio não tinha apercebido disso, não é? O jogador que vai à frente, o Seferovic, que neste momento está a entrar na fase vestibular, quando entrou no Benfica, também a jogar pouco, mas enfim, esperemos que seja uma fase transitória, também só faltam 3 jogos. Tem 19 golos, o Feirense tem 17. Quer dizer, o Feirense tem mais jogos que o Seferovic e tem menos 2 golos. E o conjunto dos 3 jogadores do Benfica, 4, Seferovic, João Félix, Rafa Silva e Pizzi, entre 19 e 12 golos, não é? Portanto, o melhor e o pior, não é? Juntos têm 65 golos. Mais de qualquer outra equipa do campeonato, incluindo o Porto, que tem 64. Mas é curioso que esta pulverização tem que se recuar muitas décadas para encontrar no Benfica uma pulverização tão grande de marcadores. Ou seja, o Benfica de facto tem facilidade em fazer golos, em condições normais, não é? E portanto ofereceu-se a essa capacidade e essa competência na segunda parte. Claro que depois, eu costumo um bocado falar das questões da arbitragem, porque, no fundo, nós estamos a entrar sempre em incoerência total, não é? Porque aquilo que para um jogo, para uns é uma mão, uma bola no braço, para outros é um braço na bola, para uns é intencional, para outros a mesmíssima jogada para o meu clube é intencional, para o outro clube as lentes não cabem tudo. Não cabe tudo. Ora bem, o que é que eu acho de jogada dos lances polémicos? Acho que quer o penalti sobre o jogador do Braga, Fran Sérgio, quer o primeiro penalti a favor do Benfica, são penaltis que estão naquela zona em que o árbitro pode marcar ou pode não marcar. E eu devo reconhecer que se marcou o primeiro penalti a favor do Braga, dificilmente, até do ponto de vista psicológico, estaria em condições de não marcar o penalti a favor do Benfica cometido sobre João Félix. Há uma imagem, de facto, de fundo que mostra que há só aparece um toque. Jogo. Pronto, mas isso, também eu gosto da coisa dos toques. O futebol é um jogo de contacto físico, não é? Sim. Mas pronto.
não tenho grandes dúvidas, pelo menos pela igualdade, ou melhor dizendo, igualdade do critério, não é? Portanto, equidade quase do critério. Quanto ao segundo golo do Benfica, acho que é penal, porque a bola ia direta para a baliza. E o jogador estava assim, intencional, não, intenção, deixa de intenção, deixa de... Como, aliás, tendendo àquilo que os árbitros têm como instrução. Sim, claro. Como, aliás, devo dizer que é escandaloso, contra mim falo, contra o meu clube, que um penalti que daria talvez o 3-0 ao Porto, exato, não tivesse sido assinalado. Que é uma bola do Marega, não é? Ruben, como é que se chama? Ruben Semedo. É que a bola também lhe toca. Ele está assim, a bola toca, mas ele até faz ainda por cima. Ainda mexe. Portanto, e isso é uma questão que, aliás, o futebol tem que resolver, porque estamos a entrar numa psicose dos penaltis. Se é intencional, se não é intencional, depois para-se a imagem para ver se há intenção. O International pudesse ler menos, telepatia. O International depois se está a 1 metro, se está a 2 metros, se está a 3 metros. Mas o International Board tem ido muito pelo critério da volumetria. Se abriu as asas e levou com a bola, é penalti. Mesmo que não queira. Mas é muito difícil. Aliás, sempre foi o lance mais difícil do futebol. Mesmo que esteja de costas. Mesmo que esteja de costas. Também abriu a asinha. Não, bastante. Até abriu mais e até mexeu. Eles têm que igualizar critérios. É claro. Porque nós tivemos este ano um lance de um penalti, se bem se lembra, no Belenenses Porto. Claro, isso aí então foi uma coisa... Está de costas. Mas depois também tivemos um lance semelhante no Paris Saint-Germain, Manchester United, que também foi penalti. É uma confusão completa, não é? Bem, ainda voltando atrás ao gol ao penalti sobre o João Félix, é preciso ter em conta que o Jogai tem consciência da sua responsabilidade na jogada, não é? Ele fica estendido no relvado, como quer dizer, alimentar, depois recebe o amarelo, não diz uma palavra, isso de algum modo é sintomático. Aliás, o jogador nos fora de jogo que está a pôr em jogo é sempre o que levanta o braço. Pois é, exatamente. Finalmente, outro lance polémico que foi a eventualidade de um segundo cartão amarelo e expulsão do João Félix, visto na televisão e repetido, era lance para cartão amarelo e expulsão do João Félix. Sim, claro que sim. Agora, em tempo real, não há vídeo árbitro e não há auxílio vídeo árbitro. É o segundo amarelo. É amarelo. É o segundo amarelo. E eles não diferenciam. Exatamente, eles não diferenciam o primeiro do segundo. Agora, em tempo real, quando estava a ver na televisão, enfim, o árbitro está mais perto, é certo, mas estava na televisão, não dei conta disso, porque foi uma jogada, quer dizer, não houve ali intenção nenhuma, que foi um bate no pé, pronto, é um pisão. Mas também devo dizer que jogadas como estas há em todos os jogos e às vezes nem amarelo também levam, quer dizer, há as centenas, há as carradas, não é? Portanto, lá está, é a parte não parametrizável dos erros e das inexatidões no futebol. Depois, nas suas contas finais, no futebol, o Benfica, a segunda parte do Benfica foi muito melhor do que a primeira do Braga. É isso que eu queria dizer. Vamos lá ver, o Benfica... espero que venha a ser campeão. Aquilo que era há 15 jogos, quando o Bruno Lage entrou como treinador do Benfica, era uma missão impossível, depois passou a ser uma missão possível. O Bruno Lage estava em quarto lugar. Sim, exatamente. Depois uma missão possível, depois uma missão provável e agora uma missão muito provável, mas falta quase, não é? Portanto, eu não sei se o Benfica vai ser campeão. Agora acontece que este jogo de ontem, contra o Sporting de Braga, pode-se discutir a questão da falta ou do penalti, não sei o quê. Mas o Benfica, em condições normais, a fazer a sua parte como fez, ganharia o jogo. Talvez não por 4-1, por 2-1, por 3-1, enfim, mas mesmo antes do penalti já tinha tirado uma bola atrás. O guarda-redes fez uma grande defesa para trás, aliás. Grande defesa. Para mim é a melhor jogada do jogo, se tirarmos o slalom do Rafa. Agora, faz-me um bocadinho de confusão nestes programas mais em que, enfim, que dá noutros canais, em que há uma excitação completa, que aliás nem se fala dos jogos, só se fala dos casos, seja de que clube for, não é? Que é tudo não são todos, é certo, não é? Ontem até com expressões muito pouco elegantes, enfim, não interessa. Mas
devo dizer que acho piada à maneira como se analisa o Benfica. As pessoas podem não gostar do Benfica, eu também não gosto de Porto, não gosto de Sporting. Um adepto do Benfica mal seria se gostasse do Porto Sporting, assim como o Porto não gosta do Benfica Sporting, etc. Mas o Benfica, neste momento, devia estar com 0 pontos. Porque das 4, uma. Espero ser acertado das 4, não sei se são das 3. Se é das 3. Das 4, uma. Ou ganhar a tangente e teve uma sorte incrível, vida é Tondela, foi o que disseram. Ou ganha das 0 e foi uma imoralidade, não devia ter marcado tantos golos. Também vi isso escrito, não é? Ou ganha por 4 e já não sei se o Bruno Lage, dos 16 jogos que tem, 10 ganhou por 4 ou mais golos, não é? Ou foi erros de arbitragem, ou ganha por 6 e a outra equipa não jogou, não esteve presente. Vida Marítimo, vida não sei quem, etc. Quer dizer, ao menos uma vez reconheçam esses fundamentalistas, reconheçam que o Benfica de vez em quando até merece ganhar, não é?